A paz e a graça de nosso Senhor seja com a Igreja de Deus, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E somos muito gratos por retornarmos ao estudo da Palavra, ao tema sobre a apostasia do mundanismo. E queremos dar continuidade a esse assunto tão maravilhoso. E gostaríamos que os amigos e irmãos buscassem acessar o nosso canal e analisar o estudo, a palestra, que é importante, tem a ver com nossa salvação. Alguém pode te perguntar, mas vestuário tem a ver com nossa salvação? Tem. Tudo que Deus nos pediu tem a ver com a nossa salvação. Tudo. Nós estamos vivendo nos últimos dias. E Deus falou que hoje Ele precisa de um terreno que produza 100 por 1. Então, mais uma vez, nós convidamos ao estudo da Palavra de Deus, ao assunto do vestuário. Iremos retornar. Iremos ver o que Deus nos falou através da profetisa sobre o nosso estilo de vida, sobre nossa conduta, nossa aparência, nossas roupas, enfim. Porque nós queremos fazer o melhor para Deus. Queremos sempre fazer a sua vontade. Então é por isso que nós iremos estudar esse assunto, em nome de Jesus, né? Senhor nosso Deus, mais uma vez, Senhor, pedimos a sua graça e direção. Teu Santo Espírito, Pai, o Senhor envie do céu para iluminar a minha mente e me dar palavras sábias. E assim também, Senhor Deus, despertar o teu povo e a tua igreja. Abençoe-nos, ó Senhor, ao estudarmos a tua palavra, a apresentar este assunto tão importante que tem sido pisado por terra. Ajude-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, queremos agradecer ao Deus do céu, nosso Pai, e a presença de todos os prezados irmãos. Gostaria de chamar a atenção da amada Igreja de Deus para o tema que nós estamos apresentando, que é um tema muito importante. Quem é adventista do sétimo dia há mais de 20 anos sabe que esse tema é importante. Quem é um adventista do sétimo dia que se batizou há mais de 20 anos na igreja, que estudou, buscou Deus, ele vê a diferença que hoje está a nossa igreja. Ele vai levar a sério o que nós estamos apresentando. Pois quando ele se batizou e encontrou uma igreja, homens e mulheres que se vestiam decentemente, homens e mulheres que eram respeitados, homens e mulheres cristãos que eram um cheiro de vida para a vida. Hoje nós olhamos para a nossa igreja, nós olhamos uma igreja completamente renovada, completamente mudada. E isso não agrada a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia e o Espírito de profecia é a nossa única regra de fé. É a Bíblia e o Espírito de profecia que vai determinar o que é certo e o que não é certo. Ellen G. White, ela fala que Deus mostrou o passado, o presente e o futuro perante ela. Então, Ellen G. White, Deus mostrou a ela aquilo que estaria acontecendo hoje dentro da igreja e no mundo. Então, Deus ele traçou um estilo de vida para nós, adventistas do sétimo dia. Por quê? Nós somos chamados para sermos um povo peculiar, um povo diferente, um povo santo, um povo de boas obras. Mas, irmãos, hoje não há uma diferença entre um adventista do sétimo dia e um mundano. Não há diferença, certo? Nós somos parecidos demais com este mundo. E não foi o mundo que nos copiou, mas foram nós, adventistas do sétimo dia, que copiamos o mundo, que trouxemos o mundo para dentro de nossa igreja, com um propósito. O propósito foi de enchermos a igreja de pessoas. Então nós abaixamos as regras. Abaixando as regras com o mundo moderno que nós estamos vivendo, então teríamos uma igreja com muitos membros, e se tem muitos membros, teria muito dinheiro. Porque hoje igreja virou comércio. Religião virou comércio. Hoje nós estamos vivendo uma religião que fala que Deus quer o coração, que Deus quer o nosso coração.
Irmãos, mas Deus não é açougueiro. Deus não é açougueiro. Deus nos quer por completo. E nós, como povo de Deus, sincero que somos, nós iremos olhar para o espelho que é a lei de Deus para ver se nós nos enquadramos dentro desse verdadeiro perfil que Deus traçou. Antes de nós darmos continuidade em falar sobre calças, se a mulher pode ou não pode usar calça, se o homem pode ou não pode usar saia, se o homem pode ou não pode usar uma blusa, se a mulher pode ou não pode usar uma camisa, nós iremos falar um pouquinho sobre o comprimento da saia de uma mulher. Por que o comprimento? Porque, irmãos, hoje nós entramos dentro de nossa igreja, nós olhamos as nossas irmãs quando sentam, principalmente quando elas vão para os púlpitos das igrejas, são convidadas para ir para a plataforma, lá a irmã leva um inário. Porque hoje dentro de nossa igreja nem inário está sendo usado mais para cantarmos, fazer o serviço de cântico. Hoje é o telão na frente. Mas o inário é levado para tapar, colocar na frente das pernas, para não olhar quem está lá na parte dos bancos, não olhar o fundo da calcinha da irmã. Eu estou usando um português bem brusco mesmo, entendeu? Eu estou falando de uma forma bem positiva. Porque quantas vezes a irmã, ao sentar, a saia está tão apertada que ela tem que pegar numa perna bem rápido e jogar para o outro lado, e às vezes ela se descuida e quando ela puxa a perna, nós que estamos lá nos bancos, a gente consegue olhar a peça íntima da irmã. Então, olhando a saia tão curta que aparece toda a coxa, todo o perfil de nossas irmãs. Então, hoje, e isso aí dentro da nossa igreja, uma mulher, qualquer irmã que use uma saia abaixo do joelho, isso aí é um escândalo. Como se tornou uma perversão da verdade. Quem está vivendo uma apostasia acha que está correto. E ele ainda diz que aquele que está vivendo a verdade está escandalizando o povo do mundo. E Ellen G. White, ela nos dá o indicativo, ela fala na palavra de Deus o tamanho, o comprimento de uma saia. E lá em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 484 e 485, ela diz: minhas visões foram destinadas a corrigir a moda atual. Os vestidos longos demais, que se arrastam pelo chão, bem como os vestidos curtos demais, que alcançam a altura dos joelhos. Ela diz, né? Que alcança a altura dos joelhos. E Ellen G. White vem dizendo aqui dois extremos. Comprido demais para varrer o chão, Deus falou que é um extremo. E um vestido em cima do joelho é outro extremo. Olha, se Deus está dizendo bem aqui que em cima do joelho já é um extremo e acima do joelho, hein? Então é mais do que um extremo. Acima do joelho. O texto que está escrito no livro Credes em Seus Profetas, a página 204, Ellen G. White diz assim: a meu pedido aos médicos do Instituto, citaram uma porção de doentes internados, cujos vestidos consideravam o mais correto que se podia achar, no feitio e na aparência, e nas muitas variedades. Medi a altura de 12 delas com a distância de seus vestidos até o chão. Elas variavam na altura de 1,50 m, 1,60 m e 1,80 m. E a distância dos vestidos do chão era de 8 a 10 polegadas. Ela diz, a medida é de 9 polegadas. Foi resolvido que fosse a distância justa e está adotada como norma. Norma, de acordo com o nosso dicionário, é uma regra, é um preceito, é uma lei. Então, Ellen G. White, ela diz bem aqui que a medida 9 polegadas do chão para cima é uma norma, é uma lei, é um princípio dentro de nossa igreja. Que era, quando a igreja surgiu, era uma lei.
Então, 9 polegadas é a distância que Deus determinou para cada irmã adventista usar o comprimento de seu vestido. Irmãos, Deus não quer que seja nem de menos e nem de mais. A Bíblia diz que tudo aquilo que não vem do Senhor é do diabo. Então, nós não devemos negociar com Deus. Nosso problema como ser humano é que nós gostamos de negociar com Deus. Nós até às vezes achamos que Deus é um negociante, é um comerciante, que eu vou chegar para Deus e falar: o Senhor, é o seguinte, olha, Senhor, essa saia é tão pouco comprida, eu posso encurtar só mais um pouquinho? Aí o Senhor diz: tudo bem, minha filha, vai, encurta só um pouquinho, está me incomodando demais, Senhor. Então, irmãos, Deus nunca negociou com o seu povo. O trato de Deus sempre foi o mesmo. Então, nós olhamos aqui uma saia, essa senhora está com essa saia, ela não está na medida correta, essa outra aqui é bem folgada, mas não está na medida correta. Uma grande estilista da moda, Mary Quate, eu creio que é esse o nome, ela diz o seguinte: ela foi a criadora da mini saia e a mais famosa estilista britânica das roupas feministas. Diz que seu alvo é vestir as mulheres de tal maneira que os homens sintam vontade de arrancar a cobertura delas. Ela diz. Ela cria roupas que causam impacto, porque ela acredita que se as roupas não te fazem ser notada, então eu as considero como desperdício de dinheiro. Ela criou o ditado: bom gosto é morte, a vulgaridade é vida. E ela diz: quando lhe foi perguntado qual era o objetivo da moda e para onde esta se direcionava, ela respondeu: sexo. Então, o alvo da roupa curta, o alvo da saia curta é o quê? É sexo. Então, aqui está o alvo da saia curta, o porquê que Deus prescreveu essa moda, esse estilo. Nós olhamos para uma freira, você não vai olhar uma freira com uma saia em cima do joelho. Você olha sempre as freiras com as saias à medida correta. Você vai olhar, se você entrar no Tribunal de Justiça, você não vai olhar uma advogada, uma juíza com uma sainha acima do joelho, que eu acredito que ela seria até barrada. Então, mas dentro de nossa igreja, um local onde nós iremos adorar Jesus Cristo, nós iremos adorar a Deus, iremos para a presença de Deus, nós olhamos nossas irmãs basicamente nuas dentro de nossas igrejas. Então, esse é o estilo de apostasia em que nós nos encontramos dentro de nossa igreja. Vestir-se com decência e sensibilidade, sem causar vergonha ou constrangimento a Deus e a si mesmo e aos outros. A preocupação da moda moderna é vender seus produtos pela exploração dos poderosos impulsos sensual do próprio corpo humano, mesmo que para isso tenha que colocar no mercado roupas indecentes que apenas alimentam o orgulho e o apetite sensual. Como pode nossas irmãs caírem nesta rede que Satanás armou? Como pode? Toda esta decoração é colocada para seduzir um homem para ir para a cama. Assim, qual é a razão para retirá-las? Então, esse é o alvo da moda, é o alvo da pintura, é o alvo das saias curtas, é o alvo das saias apertadas, saias coladas, mostrando o perfil do corpo, mostrando a parte íntima das irmãs. Aí o que nós olhamos dentro da nossa igreja, nós iremos ser bastante positivo em nossa palestra. Hoje, eu me lembro que no passado até as peças íntimas eram mais decentes, né? Então hoje nós olhamos dentro da nossa igreja, basicamente as nossas irmãs estão todas com peças fio dental, que cada um usa o que quiser, né? Aí usa aquela saia bem colada dentro de nossas igrejas,
E eu ouvi falar de um caso de uma igreja, não digo o nome, que lá o ancião da igreja, ele chegou até a comprar gelo e colocar pedra de gelo dentro das calças dos homens, para que os irmãos não se excitassem de tanto olhar as irmãs nuas dentro das igrejas. Isso é interessante, né? Este é o tempo para mostrar coragem, para lutar contra as vulgaridades da moda, coragem para desafiar o mau gosto que reina em nossa época, coragem para distinguir entre os caprichos da moda mutante e o estilo equilibrado que permanece, coragem para reconhecer que a obediência à moda está mais do que qualquer outro poder, conseguindo separar o nosso povo de Deus, coragem para rejeitar as imposições sedutoras da moda e para aceitar o conselho de Deus de nos vestirmos reverentemente. Este é o tempo para que os cristãos tenham coragem de aceitar o segundo princípio do adorno cristão, expresso pelo apóstolo São Paulo. A aparência exterior deve ser decente, dignificada, mostrando respeito por Deus, por nós mesmos e pelos outros. Então é o tempo de nós, adventistas do sétimo dia, termos coragem. Coragem para mostrar o que é verdade. Em Testemunhos, volume 1, página 459, a serva do Senhor, ela fala o seguinte: existe ainda outro estilo de vestido adotada pela classe de supostas reformadoras do vestuário? Imita o máximo possível o sexo oposto. Usam bonés, calças, coletes, paletós e etc. Então, bem aqui nós estamos olhando que Deus mostrando que a calça é uma vestimenta do homem, não é uma vestimenta da mulher. E nós mostramos aqui, estamos olhando que quando começou a evoluir, surgir mulher usando calças, nem mesmo no mundo as mulheres usavam calça, mas houve um período em que o diabo ele introduziu um sistema de vestimenta que era apenas para o homem, a mulher também começou a usar. O nome dessa senhora é Mary, não sei inglês, nem consigo pronunciar, mas ela era uma espírita e membro da Associação Nacional da Reforma do Vestuário. E isso foi em 1866 que iniciou esse projeto de mulheres usando calças. Na década de 1890, o traje americano foi popular nas décadas de 1850, 1860, 1870 e 1890, com o surgimento da bicicleta. Então houve um impulso mais ainda das mulheres usarem calças, roupas de homem. Em 1950, 1960, a evolução prosseguiu, 1970, 1980, foi a época rebelde. Então, nós chegamos a um período em que hoje a calça realmente ela faz parte de uma roupa feminina, de roupa de mulher, porque a cultura adotou. Deuteronômio capítulo 22, verso 5 diz assim: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem roupa de mulher, pois quem faz tal coisa é abominável ao Senhor teu Deus. Então nós precisamos distinguir aqui, entendemos o que é roupa de homem e o que é roupa de mulher, porque a Bíblia diz assim: se a mulher usar roupa de homem, ela é abominável. Se o homem usar roupa de mulher, ele é o quê? Abominável. Então nós precisamos aqui traçar uma linha para saber o que é roupa de homem e o que é roupa de mulher. Porque Apocalipse capítulo 21, versos 11, diz que os abomináveis, sua sorte será no lago de fogo e enxofre. E eu não quero ser um abominável. Você não quer ser um abominável?
Você não quer queimar no lago de fogo e enxofre? Então nós precisamos saber o que é roupa de homem e o que é roupa de mulher. E a palavra de Deus vai nos mostrar. Tem nos mostrado o que é roupa de homem e o que é roupa de mulher. Ellen G. White, ela diz no livro Orientação da Criança, ela fala, e também na revista Herald, de 30 de janeiro de 1900, ela diz que é uma tendência muito grande das mulheres confeccionarem suas roupas parecido com a roupa do homem. Ela falou parecido, e hoje nós estamos, as mulheres estão realmente vestindo, não usando uma roupa com aparência, mas a própria roupa que é do homem. E hoje os homens também estão usando roupas que realmente é roupa de mulher. Revista Herald, 30 de janeiro de 1900, o Senhor diz: o vestuário, o seu uso na pessoa, verifica-se geralmente se uma característica do homem ou da mulher. Então Deus diz aqui que a minha roupa, a tua roupa, ela é uma característica se tu é um homem ou se tu é mulher. A roupa é um indicativo daquilo que você é, homem ou mulher. Nós estamos olhando aqui um quadro em que nós olhamos alguns homens com calças, paletós, olhamos algumas mulheres também com calças e paletós. Então aqui não há distinção. Nós sabemos muito bem que calça e paletó é roupa para homem. Então essas mulheres aqui, essas roupas que elas estão usando, é roupa de homens. Para elas, é uma abominação. Elas se tornaram abomináveis aos olhos de Deus. Então, calça e paletó é roupa de homem, não é roupa para mulher. Nós olhamos isso dentro da palavra de Deus e dentro da história. Estamos olhando aqui e vendo quando evoluiu, quando surgiu e por quem surgiu o uso de calça entre mulheres. Não foi entre o povo de Deus. Foi pessoas que até mesmo eram espíritas que iniciou esse movimento. Testemunhos para a Igreja, volume 1, 459, Deus diz assim: nessa moda de vestuário foi invertida a ordem de Deus e desrespeitadas as suas direções especiais. Esta moda de vestuário Deus não deseja que seu povo adote. Não é traje modesto e absolutamente não se adapta às mulheres modestas e humildes que professam ser seguidoras de Cristo. As proibições de Deus são consideradas levianamente por todos os que advogam a remoção da diferença de vestuário entre homens e mulheres. Irmãos, olha, eu fico pasmo de olhar a apostasia tão tremenda entre nós, adventistas do sétimo dia. E eu quero ser bem positivo e o que eu estou falando é verdade. E eu acredito que aqui no Brasil, quem foi um dos principais instrumentos de Satanás para perverter nossas igrejas, lá de dentro do mato, lá do interior, lá dos buracos, foi um elemento chamado Novo Tempo. Certo? Um elemento chamado Novo Tempo, que deveria ser um instrumento de Deus para reavivar nossas igrejas e levar a mensagem ao mundo. Foi ali que a maioria de nossas irmãs, que levavam uma vida de pureza, de uma vida simples, agora começaram a olhar nossas irmãs de calças, todas pintadas. E as irmãs falaram: olha, não é pecado não. Olha como a mulher do pastor fulano de tal, olha como a cantora fulano de tal. Olha como a apresentadora fulano de tal, ela está de calça. Olha, não, isso não é pecado. Pois
deveria ser um instrumento de Deus. Nós olhamos hoje as revistas adventistas, as revistas que vão para os lares adventistas, a gente não consegue ver uma irmã daquelas que estão nas revistas de uma saia. Parece que elas ficaram com nojo, alérgica a saias. Parece que usar saia hoje é um crime. Todas de calças. Todas de calças. E a palavra de Deus diz que é abominação a mulher usar roupa de homem. A não ser que a gente pegue essas partes da Bíblia e toque fogo. Fazer como os testemunhas de Jeová, né? Vamos eliminar capítulos inteiros para poder não martelar na nossa consciência. Porque a palavra de Deus diz que a mulher não deve usar roupa do homem, e nem o homem usar roupa da mulher. E que a mulher não deve nem fazer a sua roupa parecida com a roupa do homem. É o mandamento de Deus. É uma ordem de Deus para o povo de Deus. Então nós estamos olhando aqui roupas de homem, essa calça, roupa de homem. Roupa de homem. É roupa de homem. Ela diz, há uma crescente tendência de as mulheres usarem vestuário e adotarem a aparência mais semelhantes ao do sexo oposto, e escolherem seus trajes bem parecidos com os dos homens. Está lá em Testemunho para a Igreja, volume 1, 457. Deus está dizendo aqui que elas têm uma tendência de confeccionarem a roupa parecido com as roupas dos homens. Então, Deus está condenando aqui. Deus sempre condenou. Nós olhamos lá em Isaías 3, as mulheres se vestindo de uma forma que Deus não apoiou. Mensagens Escolhidas, volume 1, volume 2, 477 a 478, Deus nos fala. Designava Deus que houvesse clara distinção entre o vestuário do homem e da mulher, e considerou a questão de bastante importância para dar direções explícitas a esse respeito. Pois se ambos os sexos usassem o mesmo vestuário, isto causaria confusão e grande aumento de crime, diz a palavra de Deus. Paulo pronunciaria uma repreensão, fosse ele vivo hoje, se contemplasse mulheres que professam piedade, usando esta moda de vestuário. Que moda de vestuário? Roupa de homem. Da mesma sorte que as mulheres em trajes decentes se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras. A massa dos professos cristãos desrespeita completamente os ensinos dos apóstolos, usando ouro, pérola e vestuário dispendiosos. Então, a palavra de Deus, nós não iremos citar todos os textos, porque o tempo não iria permitir. Mas nós estamos olhando aqui o quanto a apostasia dominou a igreja de Deus. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Ou seja, no dia do juízo, o exemplo dos ninivitas condenará os que conscienciosamente deixaram de atender a uma instrução, ordem ou orientação divina que haviam compreendido. Se houver tão somente uma pessoa vivendo em nossa época que for submissa e fiel à orientação divina, também a respeito deste assunto, seu exemplo condenará todos os demais, que, tendo ouvido e entendido a instrução divina, mantiveram-se rebeldes, seguindo a moda do mundo. Pecado é a discordância com a expressa vontade de Deus, no mínimo particular.
Pecado é eu discordar de Deus no mínimo detalhe. É pecado. E nós, como igreja, nós estamos pecando contra Deus. Pecando porque nós estamos desobedecendo a uma ordem de Deus, com respeito a vestuário, a roupas, a vestuário. Eu me lembro que quando me batizei na igreja, fui batizado na igreja, a gente entrava numa escola adventista do sétimo dia, nós não olhávamos as meninas de calça. Nós não olhávamos mulheres de calça. Eram todas de saia. Mas como a gente tem que acompanhar o mundo, então hoje você não consegue olhar mais uma jovem vestindo saia dentro da igreja adventista. A desculpa é, não, porque a saia, se ela escorregar, for brincar, pode aparecer a nudez. É só vestir a calça, a saia do tamanho correto. Nós iremos ver uma palavra que é andrógeno. A palavra andrógeno, ela significa macho e fêmea. Andrógeno quer dizer macho e fêmea. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. A força condutora por trás da moda unissex de nosso tempo é a visão feminista da nova sociedade, sem distinção de sexo, comumente conhecida como a sociedade andrógina. O termo andrógeno combina as palavras gregas andros, macho, e gine, fêmea. Ele descreve o indivíduo que integra ambas as características de macho e fêmea, ou seja, lésbica ou gay. Então, essa de onde nós olhamos a palavra unissex. Hoje nós estamos vivendo no mundo do chamado unissex. Homens querendo ter seios, mulheres tirando os seios, homens tirando órgãos genitais e aplicando órgãos genitais femininos e vice-versa. Homens usando roupas que é de mulher, mulher usando roupas que são roupas de homem, mulheres tosquiando sua cabeça querendo ter aparência masculina, homem deixando seus cabelos crescer para ter aparência feminina. Então assim, então vice-versa. Nós aqui chegamos a um auge do estudo em que nós iremos falar das chamadas roupas unissex. Camisa unissex, calça unissex, blusas unissex, sapato unissex. Hoje nós estamos vivendo na era do unissex. Eu é que não quero viver o unissex. Certo? Eu é que não quero viver o unissex. Então, a palavra andrógeno é uma palavra que vem do grego que significa macho e fêmea, ou seja, unissex. Então, irmão, agora você está analisando que a tua camisetinha que você está usando é unissex. E que é uma camisetinha que integra os dois sexos. Que em soma significa sodomita. Então nunca foi plano de Deus que você, irmão, usasse a roupa unissex. Ellen G. White, ela diz no livro Educação, 227, ela diz assim: o que deverá impedir que o mundo se torne uma segunda Sodoma? Então, o que impede o nosso mundo de se tornar uma segunda Sodoma? Ellen G. White diz que nada vai impedir. O nosso mundo vai se tornar uma segunda Sodoma. Então, o mundo está se tornando uma Sodoma tão tremenda. Hoje, basicamente, todos os homens estão tirando o pelo do peito, rapando, tirando as suas sobrancelhas,
porque querem ter uma aparência de mulher. Uma aparência de mulher. Hoje a nossa igreja está cheia de rapazes com a sobrancelhinha tirada, todo afrescalhadinho, todo sodomitinha, certo? Com a sobrancelhinha tiradinha. Então, a nossa própria igreja hoje se tornou um covil de ave imunda e detestável. Hoje está a nossa igreja, um covil de ave imunda e detestável. Então, meus irmãos, nós estamos olhando aqui esses jovens com blusas unissex. A parte de baixo são calças, roupa de homem. A parte de cima é blusa unissex. São blusas que nós, homens, não devemos usar. Nós devemos usar camisa de homem. Camisa de homem. Essas blusas são unissex. A palavra de Deus condena. É roupa andrógina, o andrógeno, macho e fêmea. Aqui você está dizendo que você, com essas blusinhas, com essas camisetinhas, você está dizendo que você é macho e fêmea, certo? Que você é um sodomita. As feministas estão explorando diferentes modos de criar uma sociedade sem gênero. Se você tem um canal no YouTube ou no Facebook, você vê constantemente uma guerra, os sodomitas dando pressão no nosso governo para estabelecer leis para criar uma sociedade sem gênero. A tentativa de eliminar distinções de gêneros ou sexo no vestuário, bem como nos seus papéis, é claramente condenado na Bíblia. As Escrituras ensinam a respeito pela distinção de gênero. Está lá em Deuteronômio 22:5. Na aparência do vestuário, no falar e no caráter. A Escritura, a Bíblia, a palavra de Deus sempre falou a respeito da distinção de gênero, bem como em seus papéis funcionais, porque ela é parte da obra da criação. Não é engraçado para o homem vestir-se como mulher, ou vice-versa, porque Deus pretendeu que haveria clara diferença na aparência exterior do homem e da mulher. E isso é amplamente ensinado em Deuteronômio capítulo 22, verso 5, em que Deus diz que a mulher não usará a roupa do homem e nem homem roupa da mulher. Se qualquer fizesse tal coisa, seria abominável aos olhos de Deus. É encorajador notar que algumas eruditas feministas reconhecem que a diferença comportamental dos gêneros, a qual a Bíblia descreve e prescreve como parte da ordem de Deus na criação, deriva da biologia do que da educação e treinamento. Nós não necessitamos esperar pelas cientistas feministas para descobrir essa verdade. Afinal de contas, esse é um ensino bíblico fundamental que tem sido aceito historicamente. Homens e mulheres são biológica, psicologicamente e funcionalmente diferentes. A Bíblia nos ensina a respeito dessas diferenças. A tentativa de eliminá-las deve ser vista como uma perversão da ordem criadora de Deus. Então, hoje, o nosso mundo está tentando eliminar a distinção de sexo. Através de tudo. Outro dia eu olhei no Fantástico, o Fantástico mostrando, colocou duas crianças, o menino e a menina. O menino brincando com a boneca e a menina brincando com o carrinho. Então, hoje a nossa sociedade está tendo uma manipulação. A nossa igreja, adventista do sétimo dia, que deveria ser a luz do mundo e o sal da terra, que deveria ter um comportamento diferente, homem se vestindo como homem
e mulher se vestindo como mulher, hoje mergulhou nessa apostasia. Então hoje nós olhamos o povo de nossa igreja, os homens de nossas igrejas, com roupas a chamada, falando, não, isso aqui é uma roupa unissex, isso aqui é uma calça unissex, isso aqui é uma blusa, uma camisa unissex. O verdadeiro cristão, homem adventista do sétimo dia, não usará roupa unissex. Não usará blusa unissex, porque isso, a blusa é uma blusa de sodomita. É uma blusa gay, não é blusa de homem. É uma roupa sodomita, uma roupa gay. Então nós, adventistas do sétimo dia, da verdade presente, que nos intitulamos da verdade presente, devemos colocar o joelho no chão e dizer, Senhor, essa camisa é sodomita ou não? Essa camisa vem da tua palavra? Irmãos, quando eu conheci essa mensagem, que Deus me deu a compreensão, eu tinha 19 camisas sodomita. Eu tinha 19 camisas gay. Eu me desfiz de todas elas. Eu me lembro que eu fiquei com 3 camisas de homem, certo? Com 3 camisas de homem. E aos poucos eu fui comprando, graças a Deus, certo? Então, esse é o aviso da palavra de Deus. Está bem claro, né, irmãos? Em Deuteronômio, capítulo 22, verso 5. Então, a roupa unissex, todos nós sabemos o que é unissex. É que integra os dois sexos. E isso é do diabo. Isso é de Sodoma e Gomorra. Foi o diabo que quis que o homem integrasse, colocasse os dois sexos em si. Então isso é de Satanás. E se nós realmente deveremos levantar com uma reforma, deveremos ser reformadores, devemos pregar e viver uma reforma completa. Viver a reforma completa, nós homens, devemos criar coragem moral, pedir o apoio de Deus, falou, Senhor, essa blusa aqui é sodomita? Senhor, eu não quero mais viver uma vida de sodomita, eu não quero essa roupa sodomita, vou tocar fogo, vou jogar fora, mas irei vestir calça, camisas, irei ser 100% um servo teu. Meus prezados irmãos, nós iremos continuar com essa palestra, nós iremos, nesse momento, fazer uma oração ao Senhor, pedindo a sua direção, para que nós não venhamos falar aquilo que não deve ser falado, mas somente dentro da tua palavra. Iremos agradecer a todos e pedimos que todos possam acessar o canal, possam pesquisar, examinar as fontes. Esse comentário nós estamos tendo é um comentário de um pastor de nossa igreja Adventista do Sétimo Dia. Um livro, eu peguei e copiei esse comentário do livro Qual a Roupa Certa? Do pastor Samuel Bakioc, uma coisa assim. É o nome do pastor. O livro é Qual a Roupa Certa? Foi uma tese que ele preparou com respeito a roupas, a pinturas, a batom, a calças, etc. E eu encontrei esse livro, peguei o comentário dele, peguei mais os textos do Espírito de Profecia e da Bíblia e montei o sermão. Montei os slides, estou aqui apresentando para a Igreja de Deus. Nesse momento vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, ó Pai Celestial, obrigado, Senhor, por me conceder esta graça de apresentar, Senhor, esta mensagem ao teu povo. Porque o Senhor hoje está chamando homens e mulheres que realmente reflitam 100% o teu caráter. Deus está chamando um povo que saia completamente de Babilônia. Pois sair de Babilônia não é simplesmente sair de um templo católico ou de um templo protestante. Sair de Babilônia é abandonar, se desfazer de todo o sistema de mundanismo, de pecado. E isso significa sair de Babilônia. Pois nós ainda estamos em Babilônia, porque ainda estamos vestindo roupas babilônicas, roupas mundanas, roupas egípcias, roupas lascívias. E o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Ajude o Senhor para que não venhamos endurecer o nosso coração e dizer, não iríamos até acabar. Pois isso significa, Senhor, rebeldia contra ti. Ajude-nos, ó Senhor, a lançar fora o nosso pecado.
porque o Senhor não aceitou a adoração de Jacó, enquanto Jacó não foi tirar o ídolo que estava debaixo de sua barraca. O Senhor não aceitou a adoração do povo de Israel enquanto eles não banhassem e trocassem de roupa lá no Monte Sinai. Somente depois que eles tomaram banho, tiraram o fedor egípcio, trocaram as roupas egípcias com roupas santas, somente então o Senhor pôde aceitar as orações daquele povo. Da mesma forma é conosco hoje, Senhor Deus. Pois a tua Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, pois o Senhor não requeria de nós aquilo que nós não tínhamos conhecimento. Mas a partir de agora, o que o Senhor tem nos revelado, nós não somos mais ignorantes. O Senhor agora requer uma mudança de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.